passando a bola para o Júnior Botura, meu amigo, que tem uma história brilhante também, uma estratégia divina em termos cervejeiros e uma trajetória de vida também muito bacana. Juninho, tá contigo. Bom, eu sou o Júnior Botura, eu sou neto da avó Maria, né, bisneto da avó Joaquina. É ótimo. São personagens aí da nossa cerveja. Eu tive a felicidade de conhecer e conviver com todas as minhas avós e bisavós. Por isso, homenagem, eu morava com uma delas. E então a cerveja avós, ela nasce para isso, para celebrar os almoços de domingo, né? Então eu tive, né, muito contato com todas elas na infância. Eu só não conheci um bisavô. Todos nós temos 12, né? As pessoas às vezes não fazem essa conta, né? São 12 entre avós e bisavós. Eu só não conheci, eu conheci e convivi com 11. Só não conheci um bisavô. Então isso sempre foi uma questão na família. Os meus primos sempre me perguntavam, né, as histórias, né? E inclusive por eu ter morado com a avó Dinha. E eu sempre tive uma relação muito intensa com as minhas duas avós, assim, muito mesmo, dos primos terem ciúmes, né, da minha relação com elas. A minha avó Maria, ela morreu ano passado, fez 1 ano agora, e ela falava, assim, a gente ia para os almoços, os primos perguntavam, né, a minha irmã perguntava, vó, qual que é o neto que você mais gosta? E ela falava, eu gosto mais do Júnior porque ele é o mais velho, porque a minha relação com ele é diferente da de todas vocês, então ela sempre foi muito autêntica, assim, sincera, bem sincera, poderosa, puxava mesmo. Assim. Que nem o Claudião com o Cássio, né? Não, ela falava, ela fala assim, chegava alguém que tava mais gordo, ela falava, nossa, porque ela era super magrinha, fazia yoga 3 vezes por semana. Você tá gordo, né? E aí quando eu entrei no mundo da cerveja, e principalmente pós-pandemia, eu engordei muito. Aí falava, mas o Júnior também tá gordo. Não, mas a barriga dele tá bonitinha, ela passava a mão. Então ela sempre Eu tive, né, uma avó assim, só um adendo, eu tive o prazer e a honra de conhecê-la, né? Sim. Eu a vi umas 2, 3 vezes, inclusive num festival cervejeiro, no Snowbird, né? Ela fez o que ela chamava de crostini, que eu acho que não é esse o nome certo, mas aquela trouxinha de cachaça. Sim. Com açúcar, com uma massinha que é feita com cachaça, farinha, e aí ela põe açúcar e canela. Sim. E aí ela foi com um potão e ficava distribuindo. Mas era muito notório, pegando o link do que você estava falando, assim, é uma avó que olhava pro neto com orgulho, assim. Ele levava ela no bracinho, já com um pouco de dificuldade de andar, ela olhava para ele assim de uma forma, caramba, isso é transcendental, isso é uma coisa linda, maravilhosa. E aí, eu sou publicitário de formação, trabalhei com publicidade durante quase 16 anos. Karma. Fui atendimento e fiz algumas coisas assim que foram marcantes, né? Eu trabalhei muito tempo com varejo, então a minha profissão durante 8 anos foi... Eu pegava a celebridade mais que estava em alta no momento e transformava essa celebridade em filmes que ajudavam a gente a vender carros. Eu cuidava da publicidade da Fiat, da Jeep, né, do grupo FCA como um todo. Então foram anos muito intensos, mas aí a agência, como eu fazia muito filme de varejo, eram 48 filmes por semana que a gente soltava para todos, né, com todos os preços diferentes para os regionais, me davam umas coisas legais também, né, que era o meu passatempo. E aí eu tive ações muito legais, então eu convenci o Chiquinho Scarpa a enterrar um Bentley, né, isso a gente... eu lembro disso, caralho. Não, né? Foi um negócio muito maluco, ideia assim. Sua mesmo? Não, a ideia não foi minha, eu fazia acontecer. Os caras chegavam e falavam assim... Ele é o cara persuasivo que fazia o cara... Não, a ideia do Chiquinho Scarpa eu posso dizer que eu ajudei, porque a ideia original era na época era com o Eike Batista. E aí na discussão eu falei, cara, a gente precisa de um cara mais maluco, um cara que tope, porque, né, E aí a minha esposa tinha o telefone dele, tinha uma amiga que tinha o telefone dele. Eu liguei pra ele 63 vezes, contadas até a hora que ele atendeu. Aí ele falou, o que você quer comigo? Eu falei, eu trabalho numa multinacional americana e eu quero te apresentar uma ideia que pode mudar a vida de muita gente. Então foi uma campanha que... E aí eu fui na Band, fiquei esperando o Danilo Gentili sair de um programa, fiz ele assinar o NDA. Então assim, eu acho que contando um pouquinho de mim, eu consigo convencer as pessoas de coisas. Assim. Então, eu convenci o Chiquinho Scarpa, ele topou, convenci o Danilo Gentili a assinar o NDA sem ele ler e falando, nossa, se eu não gostar da ideia, não me entrega, mas ele gostou. E a gente armou um circo para falar que o Chiquinho Scarpa ia enterrar um Bentley. A gente colocou 58 jornalistas dentro da casa dele e
na hora, a gente enterrou o Bento, jogou o Bento no buraco, cavou um buraco, foi uma semana inteira e na hora de jogar a pá de terra, ele falou, peraí, vocês estão chocados comigo? Vamos ali. Aí a gente levou todo mundo para uma sala, e aí ele falou, está aberta, né, muita gente está muito indignada que eu vou enterrar um Bentley, mas todos os dias as pessoas enterram bens muito mais preciosos. E aí está aberta a Semana Nacional de Doação de Órgão, para você ser doador de órgão, basta avisar a sua família. Essa campanha foi muito foda. E aí é uma das campanhas mais premiadas de Cannes, enfim, a gente... e foi, né, foi uma coisa que foi muito marcante na minha carreira. Mas eu passei muito tempo fazendo propaganda de cerveja, carro. Eu trabalhei para todas as marcas de cerveja, eu trabalhei para Brahma, trabalhei para Kaiser, trabalhei para Skin atendendo Primus, Glacial, depois Baden-Baden. E aí eu entrei nesse mundo da cerveja quando a Skin comprou a Baden e me mandaram para Campos do Jordão para entender o que era cerveja artesanal. Isso foi em 2006, se eu não me engano, 2007. Ninguém sabia o que era cerveja artesanal. A gente fazia... tinha uma cerveja que eu cuidava que a comunicação era lúpulos de Hallertau. E a gente falava aquilo com baita orgulho, né? Mal sabia que, sei lá, né, uma grande porcentagem do lúpulo do mundo vem de Hallertau e a gente falava aquilo com orgulho que era uma cerveja que eu acho que hoje, se ela existisse, ela ia vender muito, que é a Primus. Era uma cerveja super amarga pra época, super diferente. E eu já adorava aquilo. Enfim, e aí ficar um mês em Campos entendendo, né, o que era, né? E quando eles compraram a Baden era realmente uma fábrica bem pequenininha, né, com todos os processos que a gente tem hoje aqui, assim, acho que era até assim, os processos mais rústicos do que a gente tem aqui hoje. E foi uma paixão, assim, eu falei, pô, que legal, que coisa bacana, que é isso? E aí depois de um tempo eu fui estudar, fiz vários cursos de final de semana e virou meu hobby, assim, e isso intensificou quando os meus filhos nasceram. Eu sempre gostei muito de moto, andava de Harley bastante, assim, era o meu passatempo no final de semana. E aí eu tive, quando meus filhos nasceram, os 9 meses, das 2 vezes que minha esposa ficou grávida, eu não conseguia subir na moto. E aí, na segunda gravidez, eu vou vender a moto e vou comprar um equipamento. E aí eu comprei um equipamento que eu fazia 200 litros na minha casa, porque eu fazia 200 litros por mês. Eu transformei meu quintal numa cervejaria e dali foi intensificando e testando receita e trabalhando com publicidade, né, intenso pra caramba, um movimento de... eu brinco que eu era vendedor de jornal nacional, porque eu trabalhava com um grande anunciante e eu vendia espaço para a Globo, eu era o vendedor da Globo, eu falava isso para as pessoas, porque era época de feirão de carro, de IPI reduzido, né, e trabalhando, era um trabalho legal, porque eu conhecia muita gente, a Fiat sempre pegava uma celebridade, né, que estava em alta, então eu trabalhei com Ronaldo, com Bial, com... quem mais? Com Paulo Oliveira, enfim, eram sempre pessoas, né, que estavam muito, na época, muito em alta, mas era um trabalho muito intenso e muito tenso. E eu, né, nessa época, eu falei, cara, eu vou estudar cerveja era hobby, e eu fui fazer o curso para ser cervejeiro mesmo, fui fazer um curso para ser cervejeiro técnico, e aí ao final do curso, tava um momento da publicidade migrando de TV para o digital, e era muito tensa essa migração. Eu consegui ainda trazer a conta do digital para dentro da agência, mas foi muito, muito difícil, né? Você trabalhou com isso, você sabe como era isso. E eu falei, cara, quer saber? Eu vou dar um tempo. E eu pedi demissão em novembro. Não tinha ideia ainda de lançar a marca. Eu pedi demissão e falei, cara, eu vou dar um tempo. Eu tive um burnout, eu desmaiei na sala do presidente da agência, numa reunião. Caralho. E eu falei, cara, eu vou parar. E aí, nessa de eu vou parar, eles achavam que era mentira, que eu não ia sair. Eu negociei, eu fiquei até fevereiro, só que em janeiro eu falei, cara, o que eu vou fazer da vida? Eu falei, vou lançar uma marca de cerveja. E aí eu fui atrás de procurar como que eu conseguiria fazer isso, né, em produzir a marca. A minha esposa deu a ideia, eu tinha um caderninho com as minhas lembranças da minha relação com as minhas avós. Ela falou, pô, você não pega cada cerveja e faz um paralelo com a personalidade, então começou assim, então sempre, né, as primeiras cervejas era a Valmaria e seu lado zen, e a Valmaria a Baixinha Porreta, foram as 2 primeiras, e depois a gente fez a In Concert, que era a junção das duas, então a gente lançou primeiro uma American Pilsner e uma IPA, e depois a gente lançou uma IPL, que era a junção, e a IPL foi bem quando foram as primeiras latas, né, não existia lata no mercado cervejeiro.
E a gente lançou junto com várias outras marcas. Foi uma época que a Dogma estava com a Rizoma bombando, era o primeiro produto de R$40. E aí a gente lançou a InConcert vendendo, ela chegava pro consumidor final a R$28. A gente perdia R$1,16 cada lata que a gente vendia. Foi a estratégia que a gente fez para as pessoas testarem nossa marca, que eu não era conhecido, não tinha. E foi a cerveja que colocou a gente dentro desse meio. E eu acho que a gente está aqui por isso. E depois a gente ganhou medalha de ouro com a nossa IPA no World Beer Awards e a gente decidiu aposentar a nossa IPA. E aí foi quando a gente conheceu a Jack Zeb, a gente foi para os Estados Unidos, né, entendeu o que era só fazer lager, viu que lager era um mundo muito grande. Então, desde então a gente aposentou e passou a ser uma marca só de lager. Então, tentando resumir aí minha vida é isso. Eu sou pai do Vitória e da Helena, então adoro cozinhar, é o meu hobby hoje. Né? Não é mais fazer cerveja, não é mais moto, mas é cozinhar. Eu cozinho desde segunda-feira, eu fico no interior e eu faço arroz e feijão, deixo lá. Adoro fazer comida para deixar para os meus filhos. E no final de semana eu sempre tento fazer algum prato, né, diferente, que é o meu hobby mesmo. Não quero, prometi para minha esposa que não vou transformar isso em profissão. Eu te aconselho, se eu puder te dar um conselho de amigo, não faça. É isso. Não quero, eu quero que seja hobby. Eu falo, cara, sei lá, daqui 30 anos tem um restaurante que só abre no dia que eu quiser para 8 pessoas, sabe? Sim. Uma cervejaria pequenininha, talvez seja a meta, mas assim, hoje é isso, é o meu hobby. Então acho que resumi aí, Claudião. Não, um pouquinho. Perfeito. Eu acho que Sou santista, né? Depois vocês mostram aí a coisa mais valiosa que tem dentro dessa cervejaria. Uma foto que é a foto do meu casamento, casei na Vila Belmiro e a decoração o tema foi boteco. A gente tomou muita cerveja de garrafa no meu casamento. Dentro do estádio mesmo, eu casei no Salão de Mármore da Vila Belmiro. E tem um cervejeiro que ele é sobrinho do Pelé. E aí a gente tinha uma turma de cervejeiros santistas, que eu sei que vocês vão falar que são poucos, enfim. Não, são raros. São raros, mas a gente estava aqui e aí ele viu a foto e falou, cara, eu vou levar essa foto embora e vou te trazer um presente, eu não sabia quem ele era. E aí depois o pessoal falou, pô, ele é sobrinho do Pelé, e o Pelé autografou, então a gente tem um autógrafo de uma foto histórica do Pelé com Caralho, que autografada foda. pelo Pelé. Então, resumindo um pouquinho, acho que Aliás, esse cinegrafista de cá, que eu acho que pode... Isso. Esse senhor também é santista e se emocionou ao ver, né? Olha, num ambiente que aqui temos Aqui a maioria é santista. Temos 10, 11 pessoas, 3 santistas, cara. Absurdamente, assim, aqui tá uma concentração de santista absurda. Eu sou agnóstico. Então ele é santista também. E essa gente com Pelé, né? Não, Pelé eu gosto pra caralho, então, né? é santista. Não tá sendo ainda, continuando as apresentações. Essas foram as apresentações, graças a Deus todo mundo conseguiu falar, menos eu e o Edinho. A gente tá com um pouco de pressa hoje, gente. Vai passar, porque eu falo muita groselha, o Edinho fala muita groselha. Inclusive, Mais ainda. Olha, se vocês não assistiram o episódio passado, não tem problema, mas pega aqueles erros de gravação. E o ponto alto foi o Cri-Cri, esse menino olhando pro horizonte. Ou seja, a gente tá com um pouco de pressa para ir no DMD, lá no EAP. Então, você já conhece a gente, esse é o 3º capítulo que é o Cerveja DMD? Total. Explica o que é o DMD. Dark Mauro Day é um dia que só vai ter cerveja preta no cardápio. Eu acho que 44 torneiras, uma vai ser uma Pilsen, a Pilsner Urquell, e tem mais 4, sei lá, quase 50 torneiras de cerveja preta. Então, já a gente volta com as perguntas e entrando no tema da gastronomia e dos negócios cervejeiros. Valeu!